Olá, tudo bem com você? Atendendo o pedido de alguns pacientes e de alguns alunos, eu vou falar hoje sobre o novo enfoque e a nova abordagem do tratamento do coronavírus, que alguns hospitais, inclusive o Sírio-Libanês aqui do Brasil, está fazendo aí, está dando bons resultados. Eu vou mostrar para você as minhas pesquisas aí de 5 anos que eu faço no consultório através da análise do sangue com a microscopia de campo escuro. O que eu encontro nos pacientes já que tem alguma comorbidade, ou diabetes, pressão alta, ou alguma outra doença já instalada, é que ocorre uma alteração no terreno biológico, ocorre uma alteração no sangue, que nós chamamos de rolô, agregação eritrocitária, agregação de plaquetas e muitas vezes o aparecimento de fibrina. Isso em mais de 90% dos pacientes que eu atendo no consultório, essas condições estão instaladas. Então, muitas vezes, o que ocorre? E no caso do coronavírus, não é ele que está causando esse tromboembolismo. A pessoa já tinha essa pré-condição anterior e o vírus ele se aproveita do terreno que está em desarmonia. Então, eu acredito que ele não é o causador. A pessoa já tem essa predisposição, é o que eu vejo no consultório, em 90% dos pacientes que eu atendo e que já tem uma comorbidade, ou ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ou ele está com câncer, ou ele tem uma outra doença crônica degenerativa. Sempre tem uma comorbidade anterior para favorecer a alteração do sangue do terreno biológico. E é isso que eu vou mostrar para você através das imagens que eu vou discutir e vou compartilhar com você. Então vamos lá. Foi mostrado no dia 7/4/2020 no portal UOL um vídeo de uma reportagem do SBT a respeito aí da nova abordagem terapêutica para o Covid-19. E eu vou discutir aqui com vocês e vou mostrar a minha visão e o que eu acho sobre isso daí. E as minhas observações no consultório aí, antes do Covid, há 5 anos que eu trabalho com a microscopia a chinesa e eu observo a língua dos pacientes e depois eu analiso o sangue fresco, o sangue ali ao vivo, sem usar corante nenhum, através da microscopia de campo escuro. E eu quero aí mostrar para vocês alguns dados que eu colhi durante esses 5 anos e correlacionar com a visão dos médicos agora com o novo tratamento da Covid-19. E foi vinculado no dia 15/4 de agora 2020, aí na Itália também foi aprovado o tratamento com anticoagulantes para os pacientes de Covid-19, que está dando um resultado muito bom. Aqui no Brasil, os pacientes que foram utilizados, o anticoagulante de uso hospitalar, inclusive numa mulher de mais de 96 anos, no estado grave, conseguiu melhorar o quadro clínico e conseguiu obter alta hospitalar. E nesses pacientes graves não necessitou o uso dos respiradores. Então hoje nós estamos aí visualizando que os respiradores não são necessários como no começo se achava, porque os pacientes com Covid estão evoluindo para trombose, e uma trombose generalizada que vai impactar mais no pulmão, que é onde ocorre troca gasosa. Aí o paciente vai evoluir aí para uma insuficiência respiratória, mas se você não tratar a trombose, que é o que eu vou mostrar no sangue dos pacientes que eu já analisei no consultório, mas não estavam com Covid, só para você entender. Daí você vai ver a real importância que tem o anticoagulante. Esses pacientes graves, eles já começaram, depois que foi instalado o tratamento com anticoagulante, eles já começaram a melhorar depois de 6 horas do tratamento, já dando aí um bom indício que estamos aí no caminho certo para conseguir um melhor tratamento para a Covid-19. O anticoagulante utilizado é a heparina, de forma endovenosa, e na Itália estão usando na forma subcutânea o Clexane.
que é uma trombose, uma tromboembolia pulmonar? Uma trombose é esse fenômeno que nós podemos aqui visualizar. As hemácias dentro dos vasos sanguíneos, elas têm que estar soltas. E quando uma bate na outra, ela não pode ficar aderida, grudada uma na outra. Por quê? Ela faz troca gasosa lá no pulmão, que depois eu vou explicar como que é essa troca gasosa. Então, o que acontece? Uma hemácia começa a juntar com a outra, vem plaqueta, essa plaqueta ela é ativada e também ocorre a formação da fibrina. Então, acontece um trombo, começa a ocorrer a formação de trombos dentro da circulação sanguínea, que eles podem se soltar e se disseminar pela circulação, chegando até os pulmões e causando tromboembolismo pulmonar. E o que o tromboembolismo pulmonar acarreta? Lá nos pulmões nós temos capilares muito pequenininhos, são vasos sanguíneos extremamente pequenos, até microscópicos, onde as hemácias, que são essas células vermelhas aqui, elas precisam entrar em fila indiana. Por quê? Porque ela recebe o oxigênio que vem do ambiente, impregna, entra nessa hemácia e ela vai levar esse oxigênio através da circulação para os tecidos. E depois ele vai voltar para o pulmão através das veias para deixar, depois a mesma hemácia, ele vai, através de outro mecanismo, chegar aos pulmões para expulsar o gás carbônico que está aqui na circulação para fora. Isso é uma troca gasosa, e sem essa troca gasosa nós morremos, que é o que está acontecendo com os pacientes de Covid-19. Acontece um tromboembolismo dentro do pulmão, a hemácia fica toda aglutinada, acontece o fenômeno de rolô, fibrina e ativação das plaquetas. Não ocorre mais a hematose, a troca gasosa, e por mais que esse paciente esteja no respirador, ou pode ligar esse respirador no máximo, pode dar oxigênio para esse paciente, se não fizer o tratamento de anticoagulação, soltar as hemácias novamente, esse paciente vai evoluir ao óbito. Então é por isso que o tratamento com anticoagulante está dando resultado, porque ele está fazendo as hemácias voltarem a se desgrudar, vamos dizer assim, daí ela consegue fazer de novo a troca gasosa, ela consegue absorver o oxigênio e ela consegue expelir o gás carbônico, que é o que nós vamos ver agora, através da análise do sangue vivo que eu faço no consultório, no meu paciente. Eu uso o método de microscopia chinesa, que é um método que eu colho uma gota de sangue do paciente e analiso ali instantaneamente. E nos pacientes que têm uma boa condição de saúde e o terreno biológico está normal, o sangue está normal, nós visualizamos essa condição. Aquelas células vermelhas aqui, ó, são as hemácias, elas estão soltas, elas estão com movimento. O plasma aqui, que é entre as hemácias, ele está limpo, não tem fibrina, não tem plaquetas ativadas. Então essa é uma condição ideal de saúde, e se um paciente com esse sangue adquirir Covid-19, ele provavelmente vai superar ou nem vai esboçar sintoma, ele vai passar pela doença até sem sentir sintoma algum, diferentemente da outra condição que eu vou mostrar a seguir, que é o que está provocando as mortes pelo Covid-19. Então, a condição normal, e agora vamos visualizar uma condição totalmente alterada. Então, assim, ó, pela análise já da medicina chinesa, a gente já consegue descobrir muita coisa já observando a língua. A língua ela vai ficar com um tom mais arroxeado, com uma saburra bem grossa, bem espessa, que pode ser amarela ou esbranquiçada. Essa condição já mostra que o sangue ele apresenta alteração na sua velocidade, ele já dá indícios que o sangue e as hemácias já estão aglutinadas e que também há a formação de fibrina por essa saburra espessa e esbranquiçada, que é o que a gente estuda na medicina chinesa,
que nos dá aí um respaldo muito bom para entendermos como que está a condição do sangue aí do paciente. Então esse paciente foi analisado também no meu consultório, ele não tinha Covid-19, mas eu quero explicar o fenômeno aqui do rolô, da agregação, como ele é prejudicial e como ele pode ser um agravante a mais aí para os pacientes que tiverem o Covid-19. Olha as hemácias aqui, ó, aglutinadas. Temos rolô, que é o empilhamento de hemácia, aglutinação da hemácia, das hemácias. Nós temos fibrina, nós temos uma condição já mais avançada aí da fibrina, que é uma condição de estagnação do fígado. Aqui nós observamos já a espícula, que é uma condição já mais adiantada aí de uma congestão hepática. Então, olha as hemácias aglutinadas, fibrina, o plasma numa condição muito mais densa, muito mais viscosa, muito mais pesada. Esse tipo de sangue está correndo em todos os vasos sanguíneos do paciente, e na hora que essas hemácias chegam nos capilares lá da microcirculação pulmonar, vai obstruir a microcirculação pulmonar, não vai ter troca de oxigênio, não vai entrar o oxigênio, não vai sair gás carbônico, por mais que ele esteja entubado, por mais que ele esteja com ventilação mecânica, não vai adiantar se o protocolo de anticoagulante não for utilizado. Por isso que aconteceu tantas mortes, principalmente lá na Itália, e agora os médicos aí estão tratando os pacientes com anticoagulante com excelentes resultados. Não é o único tratamento, porque vai muito da condição de saúde da pessoa. Muitos pacientes estão extremamente debilitados por outros fatores. E daí soma-se a mais esse fator, que é aí a trombose pulmonar ou tromboembolismo pulmonar, e eles evoluem para o óbito e depois vão colocar a culpa no Covid-19, que ele é mortal, que ele é destrutivo, e ele não é bem assim. As coisas não são do jeito que estão sendo mostradas pela imprensa convencional. Infelizmente, não. Então, entendemos aqui o porquê que essa condição, que é muito perigosa, pode agravar aí o estado dos pacientes com Covid-19. E aqui nós temos um comparativo de um sangue normal que um sangue com alteração de agregação eritrocitária, que pode evoluir para uma trombose e para uma condição de tromboembolismo pulmonar, que é o que vai acarretar aí a morte do paciente, por mais que ele esteja entubado. Então, o respirador não é a solução. Todo mundo aí brigando porque não tinha respirador, e agora chegamos nessa condição aí que não é o respirador que vai salvar a vida do paciente. É a correção do sangue, é soltar os trombos que foram formados no sangue, trazendo ele para essa condição de normal novamente, é que vai salvar a vida do paciente. Sérgio, você pode dar alguma dica, alguma coisa que possa fazer a prevenção para que não ocorra essa condição de fibrina, de rolô e de agregação das células vermelhas do sangue? O que você pode indicar que seja natural e que seja seguro? Eu indico a cápsula de alho cru, o óleo de alho cru em cápsula, 250 miligramas, que pode ser tomado de forma preventiva. Uma cápsula após o café da manhã e uma cápsula após o jantar, para quem quer fazer a prevenção aí desse fenômeno que pode agravar e muito se você pegar o coronavírus, tiver apresentando essa condição de sangue, que é o que eu recebo no meu consultório, os pacientes que já têm alguma comorbidade, ou são diabéticos, hipertensos, ou têm alguma doença crônica degenerativa. 90% dos pacientes acima de 60 anos que têm alguma comorbidade apresenta essa condição de terreno biológico, onde a hemácia está aglutinada, onde aparece fibrina e onde aparece espícula, e onde a viscosidade do sangue está extremamente alterada, prejudicando a troca gasosa nos pulmões.
O óleo de alho, então, vai ajudar a combater essa condição. Qualquer pessoa pode utilizar o óleo de alho cru? Não. Tem algumas pessoas e alguns pacientes que não podem utilizar. Eu vou falar quais são as situações onde você não deve utilizar o óleo de alho cru. Pessoas que apresentam hemorragia ou sangramento gastrointestinal, que têm ou tiveram úlcera e que tiveram quadros de hemorragia. Também na questão intestinal, quem teve doença ou tem doença intestinal e já teve episódio de hemorragia, precisa aí de um acompanhamento de um profissional de saúde. Infecção urinária com eliminação de sangue na urina. Quem estiver nessa condição não deve fazer o uso do óleo de alho. Pacientes que tiveram AVE, que é acidente vascular encefálico, popularmente chamado de derrame, ou infarto agudo do miocárdio recente e que estão fazendo uso de anticoagulante, não devem tomar o óleo de alho sem supervisão do profissional da área de saúde. Os pacientes, em geral, aí, que usam anticoagulantes, o principal anticoagulante por via oral é a varfarina, que é o Marevan. Não devem fazer uso somente com supervisão de um profissional da área de saúde, e mulheres que estiverem menstruadas e que apresentam um fluxo menstrual muito volumoso, muito intenso durante a menstruação, não deve fazer uso do óleo de alho. E aqueles pacientes que querem uma segurança maior, pode fazer um exame de sangue, um coagulograma. No coagulograma você vai ter ideia de como está a coagulação do seu sangue e você também pode fazer a manutenção do uso de óleo de alho fazendo um exame desses a cada 30 dias para ver se houve alguma alteração no seu coagulograma. Se não houve alteração nenhuma, você tem toda a segurança de utilizar esse suplemento tão eficaz que tem aí o efeito também como antibiótico, quanto como antifúngico, antiviral, aumenta a resistência do organismo e melhora demais aí a viscosidade do sangue, protegendo aí de uma doença cardiovascular e das complicações do Covid-19. Espero que as informações sejam proveitosas a você. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Você pode estar aí ajudando a salvar vidas também. Até mais.